Meus senhores, minhas senhoras, boa noite. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária da Câmara Municipal de Boa Vista, hoje, 25 de março de 2021. Sessão essa oriunda de edital de convocação nos seguintes termos: 002/2021. Presidente da Câmara de Vereadores do município de Boa Vista, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com as disposições constantes no parágrafo 3º, artigo 101 do Regimento Interno da Casa e no parágrafo 3º do artigo 23 da Lei Orgânica do Município, convoco os senhores vereadores para uma sessão extraordinária a realizar-se no dia 25 de março de 2021, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Boa Vista, para deliberar sobre o seguinte projeto de lei da autoria do Executivo. Projeto de lei número 11 dispõe sobre a criação dos Conselhos de Acompanhamento, com fundamento na Lei Federal número 14.133, de 25 de dezembro de 2020, alterando as leis municipais número 318, datada de 12 de março de 2007, e a Lei número 336, datada de 11 de novembro de 2008. Essa sigla CACS, C-A-C-S, significa Conselho de Controle e Acompanhamento Social do Novo Fundeb. O projeto dispõe sobre a criação do CACS, C-A-C-S, com fundamento na Lei Federal número 143, de 25 de dezembro de 2020, alterando as leis municipais número 318, de 12 de março de 2007, e a 336, datada de 11 de novembro de 2008. Esse CACS é o Conselho de Controle e Acompanhamento Social do Novo Fundeb. Sem mais delongas, passo a palavra ao primeiro secretário, vereador Sebastião Porto, para que o mesmo faça a leitura completa do referido projeto, cuja sessão extraordinária vai discutir e deliberar sobre o referido projeto. Mensagem ao projeto de lei número 011. Senhor presidente, senhores vereadores, remetemos ao Poder Legislativo de nosso município o projeto de lei anexo que dispõe sobre a criação do CACS, com fundamento na Lei Federal número 14.133, de 25 de dezembro de 2020, alterando as leis municipais número 318, datada de 12 de março de 2007, e a número 336, datada de 11 de novembro de 2008. A presente alteração vem atender às diretrizes do novo Fundeb, instituído pela Lei número 14.113 de 2020. Considerando que essa alteração é de extrema necessidade, sobretudo na garantia do pleno repasse dos recursos do Fundeb para este município. Solicitamos de vossas excelências que apreciem o projeto anexo bastante desvelo e com a maior urgência possível. Atenciosamente, André Luiz Gomes de Araújo, prefeito. Projeto de lei número 011/2021, Boa Vista, 23 de março de 2021. Artigo 1º. Os artigos 2, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 9º, 10º, 11º e 12º da Lei Municipal número 318/2007, datada de 12 de março de 2007, e a nomenclatura dos capítulos do inciso 2
e 3 passam a vigorar com as seguintes redações. Artigo 2º. O Conselho criado no âmbito do município observa os critérios de composições. Inciso 1º. 2 representantes do Poder Executivo Municipal e seus respectivos suplentes. Inciso 2º. 1 representante dos professores da educação básica pública e seu respectivo suplente. Inciso 3º. 1 representante dos diretores da educação básica pública e seu respectivo suplente. Inciso 4º. 1 representante dos servidores técnicos administrativos das escolas básicas públicas e seu respectivo suplente. Inciso 5º. 2 representantes dos pais de alunos da educação básica pública e seu respectivo suplente. Inciso 6º. 2 representantes dos estudantes da educação básica pública, dos quais 1 indicado pela entidade de estudante secundarista e seus respectivos suplentes. Parágrafo 1º. Integrarão ainda o Conselho Municipal do Fundo, quando houver um representante do respectivo Conselho Municipal de Educação, CME, e seu respectivo suplente. Inciso 2º. 1 representante do Conselho Tutelar a que se refere a Lei número 8.069, de 13 de julho de 1990, indicado por seus pares e seus respectivos suplentes. Inciso 3º. 2 representantes de organizações da sociedade civil e seus respectivos suplentes. Inciso 4º. 1 representante das escolas do campo e seu respectivo suplente. Inciso 5º. 1 representante das escolas quilombolas e seu respectivo suplente. Parágrafo 2º. Os membros dos conselhos previstos no caput e no parágrafo 1º deste artigo, observados os impedimentos dispostos no parágrafo 5º deste artigo, serão indicados até 20 dias antes do término do mandato dos conselheiros anteriores da seguinte forma. Inciso 1º. No caso da representação do órgão municipal e das entidades de classes organizadas pelos seus dirigentes. Inciso 2º. Nos casos dos representantes dos diretores, pais de alunos e estudantes, pelo conjunto dos estabelecimentos ou entidade de âmbito municipal, conforme o caso, em processo eletivo organizado para este fim, pelos respectivos pares. Inciso 3º. Nos casos de representantes de professores e servidores pelas entidades sindicais da respectiva categoria. Inciso 4º. Nos casos de organizações da sociedade civil em processo eletivo dotado de ampla publicidade, vedada a participação de entidades que figurem como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo Conselho ou como contratadas da administração da localidade a título oneroso. Parágrafo 3º. As organizações da sociedade civil a que se refere este artigo. Inciso 1º. São pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, nos termos da Lei número 13.019, de 31 de julho de 2014. Inciso 2º. Desenvolvem atividades direcionadas à localidade do respectivo conselho. Inciso 3º. Devem atestar o seu funcionamento há pelo menos um ano contado da data de publicação de edital. Inciso 4º.
desenvolvem atividades relacionadas à educação ou ao controle social dos gastos públicos. Inciso 5º. Não figura como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo Conselho ou como contratadas da administração da localidade a título oneroso. Parágrafo 4º. Indicados os conselheiros na forma dos incisos 1º, 2º, 3º e 4º do Conselho previsto no inciso 1º do caput deste artigo. E o Poder Executivo competente designará os integrantes dos conselhos previstos nos incisos 2º, 3º e 4º do caput deste artigo. Parágrafo 5º. São impedidos de integrar os conselhos a que se refere o caput deste artigo. Inciso 1º. Titulares do cargo de prefeito, de vice-prefeito e de secretário municipal, bem como os seus cônjuges e parentes, consignando ou afins até os 3º grau desses profissionais. Inciso 2º. Tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que preste serviços relacionados à administração ou ao controle interno dos recursos do fundo, bem como cônjuges, parentes, consanguíneos ou afins até o 3º grau desses profissionais. Inciso 3º. Estudantes que não sejam emancipados. Inciso 4º. Pais de aluno ou representantes da sociedade civil que exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito dos órgãos do respectivo Poder Executivo, gestor dos recursos ou prestem serviço terceirizado no âmbito do Poder Executivo Municipal em que atuam os respectivos conselhos. Artigo 3º. Para cada membro titular deverá ser nomeado um suplente, representante da mesma categoria ou segmento social com assento no Conselho que substituirá o titular em seus impedimentos temporários, provisórios e em seus afastamentos definitivos, ocorridos antes do fim do mandato. Artigo 4º. O mandato dos membros dos conselhos do Fundeb será de 4 anos, vedada a recondução para o próximo mandato. Iniciar-se-á em 1º de janeiro do 3º ano de mandato do respectivo titular do Poder Executivo. Inciso 1º. Excepcionalmente, os novos conselheiros que se constituírem para esse primeiro mandato permanecerão no cargo até 31 de dezembro de 2022. Passado esse período, os próximos mandatos obedecerão ao prazo estipulado no parágrafo anterior. Parágrafo 2º. Na hipótese de existência de estudantes emancipados, representação estudantil poderá acompanhar as reuniões do Conselho com direito e voz. Inciso 3º. Parágrafo 3º. O município disponibilizará em sua página, site, na internet, informações atualizadas sobre a composição e o funcionamento dos respectivos conselhos de que trata esta lei, incluído. Inciso 1º. Nomes dos conselheiros e das entidades ou segmentos que representam. Inciso 2º.
correio eletrônico, outro canal de contato direto com o Conselho. Inciso 3º, ata de reuniões. Inciso 4º, relatórios e pareceres. Inciso 5º, outros documentos produzidos pelo Conselho. Capítulo 2º. Das atribuições do Conselho de Controle e Acompanhamento Social do Fundeb. Artigo 5º. O acompanhamento e controle social sobre a distribuição e transferência e aplicação dos recursos dos fundos serão exercidos perante o governo no âmbito do município pelo Conselho instituído e que deverão sempre que julgarem conveniente. Inciso 1º. Apresentar ao Poder Legislativo local e aos órgãos de controle interno e externo manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do fundo, dando ampla transparência. Inciso 2º. Convocar, por decisão da maioria de seus membros, o secretário de Educação competente, equivalente para servidor equivalente para prestar esclarecimento acerca do fluxo de recursos e da execução das despesas do fundo, devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a 30 dias. Inciso 3º. Requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos, os quais serão imediatamente concedidos, devendo a resposta ocorrer em prazo não superior a 20 dias, referente a licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e de serviços custeados com recursos do fundo. B. Folha de pagamento dos profissionais da educação básica e indicar o respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento a que estejam vinculados. C. Convênio com as instituições a que se refere o artigo 7º da Lei 14.113/2020, instituição comunitária confessionais ou filantrópicas, sem fins lucrativos. D. Outras informações necessárias ao desempenho de suas funções. Inciso 4º. Realizar visitas para verificar in loco, entre outras questões pertinentes. A. O desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados nas instituições escolares com recursos do fundo. B. Adequação do serviço de transporte escolar. C. A utilização em benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com recursos do fundo para esse fim. Parágrafo 1º. Aos conselheiros incumbe ainda. Inciso 1º. Elaborar parecer das prestações de conta a que se refere o parágrafo único do artigo 31 da Lei 14.113/2020. Inciso 2º. Supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da proposta orçamentária anual, no âmbito de suas respectivas esferas governamentais de atuação, com o objetivo de concorrer para o regular, tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados artísticos e financeiros que
alicerçação operacional dos fundos, acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional. Inciso terceiro. Acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, PENAE, e do Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, o EJA, e ainda receber e analisar as prestações de contas referentes a esses programas, com a formulação de pareceres exclusivos acerca da aplicação desses recursos e o encaminhamento deles ao FNDE. Artigo 6º. O presidente do Conselho será eleito por seus pares em reunião do colegiado, sendo impedido de ocupar a função o representante do governo gestor dos recursos do fundo no âmbito do município. Artigo 9º. O Conselho reunir-se-á, no mínimo, trimestralmente ou por convocação de seu presidente. Artigo 10º. O Conselho atuará com autonomia, sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder Executivo local e será renovado periodicamente ao final de cada mandato dos seus membros. Artigo 11º. A atuação dos membros do Conselho do Fundo. Inciso 1º. Não é remunerada. Inciso 2º. É considerada atividade de relevante interesse social. Inciso 3º. Assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades de conselheiro e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações. Inciso 4º. Veda quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou de servidores das escolas públicas no curso do mandato. A. Exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam. B. Atribuição de falta injustificada ao serviço em função das atividades do Conselho. C. Afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiros antes do término do mandato para o qual tenha sido designado. Inciso 5º. Veda quando os conselheiros forem representantes de estudantes em atividade do Conselho no curso do mandato, atribuição de falta injustificada nas atividades escolares. Artigo 12º. O Conselho não contará com a estrutura administrativa própria e caberá ao município garantir infraestrutura a condições materiais adequadas à execução plena nas competências do Conselho e oferecer ao município e oferecer ao Ministério da Educação os dados cadastrais relativos à criação e à composição do respectivo Conselho. Artigo 2º. Esta lei revogará a Lei Municipal número 336/2008, de 17 de novembro de 2008. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Boa Vista, 23 de março de 2021.
André Luiz Gomes de Araújo, prefeito. Lido o projeto em toda a íntegra, né? Conforme na leitura da mensagem, essa criação da composição, né, do Conselho de Controle e Acompanhamento Social do novo Fundeb, ela vem fundamentada na Lei Federal 14.133, de 25 de dezembro de 2020. Em 2007, foi criado o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Conselho do Fundeb, no município de Boa Vista. Essa lei, através da Lei 318/2007, essa lei foi alterada, o artigo 2º, que trata da composição, pela Lei Municipal 336, de 10 de novembro de 2008, e com a aprovação dessa lei federal, na própria lei federal, ela sugere que a composição desse Conselho de Controle e Acompanhamento Social seja feita da forma que foi lida e colocada nesse referido projeto. Além disso, foi de forma ampla, foi uma palavra correta, as diretrizes do Conselho, as funções do Conselho, elas foram aumentadas, né, nesse sentido. O Conselho, ele tem, podemos dizer assim, maiores poderes. E ele vai ser, como lido, a gestão de 4 anos, os membros, só que inicia-se sempre em 1º de janeiro do 3º ano da gestão. Esse, especificamente, só vai ter vigência de 2 anos, esse conselho, o que vai ser nomeado a partir de agora. Para que em 1º de janeiro, a gente está em 2021, primeiro ano da gestão, né? 2022, o segundo, 1º de janeiro de 2023, seja constituído um novo conselho, para que ele fique 2 anos de uma gestão e 2 anos em outra. Fique ligado de uma gestão a outra, certo? Esse primeiro não, a gestão só vai ser de 2 anos. Os próximos vão ser de 4 anos, pegando 2 anos de uma gestão e 2 anos da gestão seguinte. Essas foram basicamente as maiores alterações no referido projeto. E fala aqui de todos os impedimentos das pessoas que não podem participar. Se tiver qualquer ligação com a gestão municipal até 3º grau, né? Não só você, mas se o seu esposo, seu filho tiver alguma relação com a gestão municipal, não vai poder participar do conselho. Eu estava dando uma olhadinha aqui na lei federal, e quando ele fala dos 2 representantes do Poder Executivo Municipal, na lei federal, deixa eu ver se eu encontro aqui. A lei federal, ela diz que um desses representantes, diz aqui na lei federal,
2 representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos um da Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente. Né? Aqui está 2 representantes do Poder Executivo Municipal e não especificou que pelo menos um tenha que ser da Secretaria de Educação. Eu acho que, por se tratar de um conselho ligado à educação, é necessário aqui, né, que mantenha essa redação da lei federal, né, que tenha pelo menos, preferencialmente que sejam os 2, né, ligados à educação, né, da Secretaria de Educação. O plenário concorda que a gente... Senhor presidente, eu só vi uma coisa, sinto uma falta de dizer se é elegível por mais 4 anos. Porque não diz aí, né? Não diz. 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 Deixa eu ler aqui. Serão indicados os membros, serão indicados términos do mandato dos seus anteriores. Eu acho que não é permitido a recondução. Mas eu acho que deveria ser outro questionamento. Aí não fala que representante dos diretores? Fala. Só que os diretores não são nomeados pela gestão? Mas... Porque a lei federal, eu acho que ela diz o seguinte, que tem que haver a eleição para diretores, né? Não, mas é um questionamento, nós temos que estar atentos a isso aí, entendeu? É um representante ver, né? dos diretores das escolas básicas porque públicas. Não diz que, na redação, que não pode ter nenhum vínculo, mas... gratificação, seja até 3º grau, o diretor ele não é um agente nomeado. Não, para a gente tem que estar, estou alertando por uma questão de ficar atento a essa aí, porque eu acho que a lei federal, ela diz, cita que, fala na questão da... Por exemplo, olha aqui, da eleição do presidente aqui. das escolas. No caso dos representantes dos diretores, pais de alunos e estudantes, pelo conjunto dos estabelecimentos ou entidades de âmbito municipal, conforme o caso, e em processo eletivo organizado para esse fim pelos respectivos pares. Por exemplo, os diretores eles podem se reunir e eles decidir quem vai ser o representante deles. Não é que o gestor vai indicar eles. O representante dos diretores não, mas caracteriza entenda, com ligação também. Eu sei, mas aqui diz. Mas quando fala aí principalmente da sociedade civil, tá entendendo? Esses impedimentos. Tira essa dúvida, não é porque existe a lei federal que diz que tem que ter a eleição para diretor das escolas, não. É por isso que ele deixa aí claro que deve ter uma participação dos diretores. Não, porque diz assim, olha, é assim, os pais vão se reunir e vão indicar uma pessoa. Os diretores, da mesma forma, vão se reunir e eles vão indicar uma pessoa. Não é o prefeito que está indicando aquele gestor. Eu sei, presidente, mas todos, se tiver 10 diretores, são 10 diretores que são nomeados. Sei, mas nesse caso, quem está indicando não é o prefeito. Concordo. A escolha é entre eles. Essa preocupação foi essa. Porque se diz que não pode a lei, que não pode, e você está terminando nomeando alguém que eu não queira vai estar uma função nomeada pelo gestor. Não, é só minha preocupação, né? Mas, se vocês acham que está tudo bem, eu faço o levantamento dessa indagação. Por se tratar um cargo de nomeação do executivo, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Quando a lei federal ela cita que tem que ter o diretor, é que não repetindo, né? Estou sendo repetitivo. É porque diz que a eleição tem que ser... o diretor tem que ser através do voto, então tem que ser um cargo, seria tipo um cargo, escolhido por, não sei se são pelos alunos, pais, algo assim. Aí por isso que ele coloca aqui que tem que ter a participação. É só uma questão de um alerta, né? Para a gente não votar algo que fique com dúvida, né? Tem aqui... Fala aqui no período, eu acredito que não é permitido a recondução para os mesmos. Aqui, o mandato dos membros do Conselho do FUDEB será de 4 anos, vedada a recondução para o próximo mandato. Ou seja, eles não podem ser reeleitos.
e iniciar-se-á em 1º de janeiro do 3º ano do mandato do respectivo titular do Poder Executivo. Aí, excepcionalmente, o parágrafo 1º do artigo 4º diz: os novos conselheiros que se constituem para este primeiro mandato permanecerão no cargo até 31 de dezembro de 2020. Passado esse período, os próximos mandatos obedecerão ao prazo estipulado no parágrafo anterior. Aquilo que eu tinha falado anteriormente. Esse primeiro conselho vai ter vigência até 31 de janeiro de 2022. Aí, em 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022, em 1º de janeiro de 2023, é nomeado um outro conselho para agora um mandato de 4 anos. 2 de uma gestão, 2 de outra. Aberto aí para as discussões, dúvidas. Ainda acho que se houvesse uma recondução, acho que assim, porque depois se torna até difícil de encontrar pessoas. Você sabe quanto é difícil, né? Mas se a gente colocar recondução, vai contrariar a lei federal, Tudo né? bem. Mas a lei federal também fala na questão dos diretores, né, presidente? Nessa aqui eu não vi ainda não, essa questão dos diretores aqui. Essa é do novo Fundeb, né? A de 14.133 de dezembro. Eu acho que até para dar ampla participação, né? Eu achei importante essa proibição, né? Se a gente contar aqui a quantidade de membros, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7, 8, 9 membros. Não, porque tem os suplentes, né? Sim, numa questão de redação, teve, eu acho que no item, vou anotar aqui para a gente, no inciso 5 da composição, tem 2 representantes dos pais de alunos da educação básica pública e seu respectivo suplente. No caso aqui, seus respectivos suplentes, né? Que são 2 membros suplentes. Só para corrigir a redação. Outra coisa que eu percebi é que a Lei 336, tanto na mensagem como no cabeçalho, ela está datada de 11 de novembro de 2008. Porém, lá no artigo 2º, ela aparece 17 de novembro. Então, artigo 2º, corrigir a redação também do referido projeto. E as pessoas podem estar perguntando, e por que uma sessão extraordinária para votar esse projeto, né? Porque tem prazos para que seja criado esse conselho, se não estou enganado, até o 31 de março de 2021, né? E, na verdade, a lei já existia em nosso município, ela é de 2007, ela apenas foi adequada de acordo com a Lei Federal 14.133. Essa lei federal, ela regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, de que trata o artigo 212-A da Constituição Federal. Ela revoga dispositivo da Lei 11.494, de 20 de junho de 2007, e dá outras providências. Alguma dúvida, algum esclarecimento dos senhores vereadores?
Pelo menos se a gente pode imprimir ou se não mandar para Então vamos colocar em votação com essas correções aqui apontadas. Na composição, 2 representantes do Poder Executivo, sendo pelo menos um da Secretaria Municipal de Educação, conforme consta na lei federal. A correção também no inciso 5º e a correção referente à data da lei que está sendo revogada, né? A Lei 336 de 2008. Os diretores? Sim, aí a gente vai substituir os diretores por quem? Não. Aqui. Eu pergunto se a lei trata. Tranquilo, está registrado. Registrar em ata que o vereador Damião solicita que seja feita eleição para os diretores das escolas do município de Boa Vista. Está registrado em ata. Já que o projeto não trata desse assunto. Senhor presidente, mas não coloco palavras em minha boca. Não. Eu não citei. Eu citei que pensasse bem, porque diz anteriormente que não pode pessoas com os vínculos até 3º grau, e aí cita várias coisas. Aí vai dar responsabilidade de cada um. Aí eu citei que os diretores eles são todos nomeados. Então, assim, é uma preocupação. E se existe uma lei para que haja eleição, eu garanto que não vai ser nomeado ninguém para o conselho que esteja dentro dos impedimentos, né? Aí não sou eu que irei nomear, né? Quem for nomear, que observe os critérios, os impedimentos, né? Se na lei já está dizendo que não pode e você está criando a função... Olha, a diferença é uma coisa, entenda, o participar e quem vai indicar. Mas é isso, mas quem está indicando, entenda isso, o que eu quero que fique claro é isso. Os diretores, é diferente deles se reunirem e indicarem um, eles não vão estar representando o prefeito em nenhum momento. Não. Mas entenda, isso aí, você não prestou atenção na questão de quem vai indicar cada classe. Não, quem vai indicar. Tem aqui, o Poder Executivo, ele vai indicar onde? No primeiro item. Citar quem não pode. Está entendendo? É mais fácil. Não é isso? 2 representantes do Poder Executivo. Aí ele vai indicar. Aqui, nesses 2. Agora, de professores, de diretores, de servidor técnico administrativo, de pais de alunos e de estudantes, não é o prefeito que está indicando. Eu quero que fique claro isso. Claro que isso é ele, mas quais são as leis? Quais são os impedimentos? Vou ler tudinho de novo. São impedidos de integrar o conselho a que se refere o caput deste artigo. Titulares do cargo de prefeito, vice-prefeito, poderia ter acrescentado até vereador aqui, né? Secretários, bem como seus cônjuges e parentes consanguíneos ou afins até o 3º grau desses profissionais. Tesoureiro, contador, funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que preste serviços relacionados à administração ou ao controle interno dos recursos do fundo, bem como os cônjuges, parentes, consanguíneos ou afins até 3º grau desses profissionais. Estudantes que não sejam emancipados, né? Ou seja, ele tem que ser responsável pelos seus atos. Pais de alunos ou representantes da sociedade civil, que você confundiu isso aqui, ó, da sociedade civil, que exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito dos órgãos do respectivo Poder Executivo, da sociedade civil. Certo? Esclareci agora?
A questão de livre nomeação é para os representantes da sociedade civil. Ficou claro? Ficou claro? Não, está claro agora. Não ficou na dúvida da livre nomeação por conta dos diretores? Não, olha, não é de todos, é dos da sociedade civil. Que não é... Porque termina sendo representante do próprio coisa. É seu pensamento. A gente tem que... Eu tenho que ter o meu, né? Com certeza. E a gente tem que compreender que tem uns pensamentos diferentes. A democracia é isso. Não estou dizendo que você está errado, nem que eu estou certo. De forma alguma. Longe de mim. Apenas eu quis esclarecer o ponto que ficou na dúvida. O impedimento para os de livre nomeação, novamente, são para aqueles representantes da sociedade civil. O cara está na representação da sociedade civil, o Poder Executivo poderia burlar e botar alguém com ligação de cargo com o Poder Executivo. Aí não pode. Nesse ponto aí, não pode. E, novamente, em relação aos diretores, quem vai escolher são entre eles. Em votação, projeto número 11, que dispõe sobre a criação do Conselho de Acompanhamento, de Controle e Acompanhamento Social do novo Fundeb. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, levante a mão. Aprovado por unanimidade. Agradecendo a presença dos senhores vereadores, de todos os internautas que nos acompanham, sob a proteção de Deus, declara a presente sessão extraordinária da Câmara Municipal de Boa Vista, a qual teve por objetivo a discussão, deliberação e votação do projeto de lei do Executivo Municipal número 11, que dispõe sobre a criação de composição do Conselho de Controle e Acompanhamento Social do novo Fundeb. O projeto será encaminhado para a sanção do Poder Executivo Municipal e as devidas providências. Lembrando as alterações devido às correções de redação que foram encaminhadas neste plenário. Agradecendo a todos, aos internados que nos acompanharam, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado, que Deus nos abençoe sempre.